Hoje eu vou trazer um tema que é extremamente pedido por todos vocês. Quando eu compartilho um pouco da minha rotina, chove de perguntas como que eu consigo ter um dia produtivo e mais do que isso, um dia produtivo com tarefas que me trazem resultado. Se você ainda não me conhece e é novo no canal, prazer, eu sou a Madu e aqui eu vou te ensinar a atingir sucesso profissional através dos hábitos saudáveis. E hoje a gente vai falar sobre a estrela do sucesso, que é a produtividade. Eu acho que existem milhares de conteúdos sobre esse assunto e milhares de dicas mirabolantes sobre o que você precisa fazer para ser uma pessoa produtiva. Só que eu acho que às vezes a gente pode acabar caindo numa rodinha que a gente não consegue sair depois. Que é justamente essa coisa de você achar que você tem que ser produtivo o tempo inteiro e acabar deixando de lado coisas que também são produtivas e também são extremamente relevantes para a sua vida. Como, por exemplo, o seu sono, cuidar da sua saúde, a sua vida social, os seus hobbies. Quando a gente fala sobre produtividade, eu não quero trazer aqui aquela visão de que você precisa viver só para o trabalho, que você precisa, desde as 8 da manhã até as 10 da noite, tá com a sua agenda atolada de coisas para fazer, porque você precisa chegar o mais rápido possível no seu objetivo, na sua promoção, trazer resultados, enfim. Eu já fui uma pessoa que caí nessa narrativa e foi um período bem conturbado da minha vida, porque eu era ocupada, mas eu não era produtiva. Meu dia era atolado de tarefas, eu tinha milhões de coisas para fazer, eu acordava já pensando que eu tinha que começar a fazer e ser produtiva e não sei o que, e só parava quando eu ia dormir, mas aquilo não me trazia resultado, aquilo não estava de fato sendo produtivo, eu estava simplesmente com uma rotina ocupada. Então a primeira coisa que eu quero trazer nesse vídeo é que a gente precisa refletir sobre essa diferenciação, tá? Entre você ser de fato produtivo e entre você ser ocupado e atarefado, que são coisas bem diferentes, tá? Eu não acho que a produtividade ela gira em torno de quantas horas você trabalhou ou quantas coisas você fez, mas sim o tamanho do resultado que você vai ter com aquelas coisas que você fez. Eu acho que essa foi a primeira virada de chave pra mim e foi ali de fato que eu comecei a ser uma pessoa produtiva e que eu comecei a implementar alguns pequenos hábitos, que é o que eu vou trazer nesse vídeo, para conseguir ter esse estilo de vida muito mais equilibrado, colocando horário para tudo e priorizando, ou pelo menos tentando, na maior parte do tempo, ter um equilíbrio entre trabalho, vida social, família, cuidado com a saúde, todas essas coisas que envolvem a gente ter um estilo de vida saudável. A segunda coisa que eu quero desmistificar nesse vídeo é sobre você ter que ter milhões de técnicas para ser produtivo. Eu prego muito o básico bem feito, tá? Eu acho que a gente tem que começar construindo uma base de uma estrutura sólida e depois ir crescendo os andares. Então pensa como se fosse um prédio. O prédio, ele não vai parar em pé se você não tiver uma boa base, uma boa estrutura. Ele vai desmoronar. Então, primeiro, a gente foca em consolidar essa estrutura, essa base, e depois a gente pensa em começar a subir os andares. E eu acho que esse é o erro da maior parte das pessoas. Elas não focam na base, elas já querem partir para construir o segundo, terceiro, quarto andar. E daí chega uma hora que a coisa não se sustenta, obviamente. Então aqui eu vou pregar muito sempre a gente construir uma base muito sólida e se você construir ela, você vai perceber que você não precisa de muitas coisas complementares além dessa base muito sólida para você conseguir ter resultados e ter uma rotina produtiva, tá? E aqui a produtividade também é muito voltada, principalmente quando a gente pensa em estudo ou trabalho. Então, não é só você estar sentado com a bunda na cadeira 15 horas por dia dizendo que está trabalhando. Não, é de fato você ter foco naquilo que você está fazendo, você estar prestando atenção naquilo que você está fazendo, você não estar com esgotamento mental, você ter ali resultados, entregar um trabalho bem feito ou ter uma qualidade de estudos muito boa que vai fazer você tirar o seu 10 na prova, enfim, qualquer que seja o seu objetivo naquele estudo. Não é simplesmente você estar ali sentado dizendo o que você está fazendo, mas você não está absorvendo e usufruindo de fato daquele seu tempo, ou porque você não consegue focar, ou porque você está muito disperso, ou porque você está muito cansado.
Então a produtividade ela também vai vir atrelada, entendam intrinsecamente, quando eu falo de produtividade, de fato conseguir ter ali uma qualidade no que você está fazendo naquelas horas que você está buscando ser produtivo, para entregar um trabalho bem feito e ter um resultado satisfatório. Mas sem mais delongas, vamos partir para os hábitos que de fato viraram as minhas chavinhas e me ajudaram a conseguir ter esse estilo de vida produtivo. E o primeiro deles, gente, ele é muito, muito, muito simples, só que eu acho que é onde as pessoas mais pecam. Não começar o seu dia procrastinando. Se você quer ter um dia produtivo, você não pode começar ele procrastinando. Ai, como assim começar ele procrastinando? Cara, colocou o despertador? Levanta. Não adia 5 minutos. Não cancela seu despertador. Não acorda atrasado, na correria, sem prestar atenção no que você está fazendo. Não faz isso, tá? Porque a primeira tarefa do nosso dia, ela vai ditar muito sobre o estado mental em que a gente vai estar no resto do dia. Então, se a gente começou o nosso dia procrastinando, é muito mais difícil a gente ser produtivo, porque a gente já não fez da nossa primeira tarefa do dia produtiva. Então, o nosso cérebro, ele entende que se a gente não conseguiu dar conta da primeira tarefa do dia, que seria levantar na hora que o despertador toca, ou até uma analogia em arrumar a sua cama, você não vai dar conta das outras coisas que você precisa fazer no dia. Então, a primeira dica que eu te dou é essa. E se você tem essa dificuldade, gente, coloca o seu celular do outro lado da sua cama, te obrigando a levantar para você ter que cancelar o despertador, porque daí dessa forma você não vai voltar para a cama. Existem alguns truquezinhos aí que a gente pode colocar para conseguir cumprir essa meta. E essa dica que eu dou, com certeza, foi uma que fez muita diferença na minha vida. Hoje, se eu adio o despertador é no final de semana, quando eu não tenho nada pra fazer, e olhe lá. Porque eu sou uma pessoa que tocou o despertador, eu já levanto, e daí eu já me sinto melhor comigo mesma de ter cumprido o que eu me propus, né? Já começar o dia cumprindo, acordar no horário que eu me propus, sem ficar adiando, sem ficar ali enrolando e procrastinando. Então isso faz muita diferença no seu estado mental, que querendo ou não, ele é o que vai ditar muito se você vai conseguir ser uma pessoa produtiva ou não. A segunda dica é você ser uma pessoa organizada, tá? Então, eu acho que isso volta um pouco porque eu tava falando no início do vídeo de você não ser aquela pessoa atolada de tarefas e ser ocupada, mas no fim do dia não ser produtiva. Então, você às vezes tá dessa rotina de fazer muitas coisas, mas você não dá conta de fazer tantas coisas que você se dispõe a fazer por falta de organização e de saber priorizar as suas tarefas, tá? Como eu falei no começo do vídeo também, eu já vivi isso, eu já vivi essa realidade, então eu acordava, já começava a fazer coisa, só parava a hora que eu ia dormir, chegava no final do dia exausta, tinha feito zilhões de coisas, mas ainda faltavam zilhões de coisas na minha agenda que eu falei que eu ia fazer aquele dia, mas eu não fiz. E daí o que acontecia? Chegava no final do dia, eu achava que eu não tinha sido produtiva, porque ainda faltavam muitas coisas para fazer que eu tinha colocado na minha agenda que eu ia fazer. Só que na verdade isso era desorganização, porque eu não organizava de fato quantas tarefas eu era capaz de exercer em um dia só. Eu queria abraçar o mundo em um dia só, e daí eu tava num ciclo vicioso de ser ocupada, mas não me trazia resultados e eu não me sentia produtiva, e isso me trazia também daí uma desanimação, a forma como eu me enxergava não era legal, então abrange aí muitas coisas. Então hoje em dia eu sou uma pessoa muito prática, eu gosto de uma agenda super simples, eu não gosto daqueles planners com milhões de coisas e não sei o que você tem que ficar anotando. Gente, eu sou prática, eu acho que quanto menos melhor. Eu tenho essa agendinha aqui, que é a do ano de 2025, que literalmente, deixa eu pegar uma folha que tá em branco, literalmente é uma folha que tem os horários a cada 1 hora, basicamente são só linhas, e daí que tem, assim, prioridades, enfim, que eu nem uso muito isso daqui, pra ser bem sincera, eu só vou me organizando por aqui, porque tem os horários. Eu acho que essa é outra dica também que fez muita diferença pra mim. Quando eu comecei a colocar os horários do que eu ia fazer na minha agenda, eu comecei a enxergar o que de fato eu dava conta no meu dia, então eu não me sobrecarregava, porque eu sabia
que eu tenho 24 horas, igual todo mundo, e eu só ia dar conta de uma determinada quantidade de tarefas por dia. Então, coloque os horários, coloque o horário que você vai começar aquela atividade e que você vai terminar aproximadamente, tá? Então, crie uma estimativa de mais ou menos quanto tempo você acha que você vai precisar dedicar para aquela tarefa. Dessa forma, você consegue visualizar muito melhor quantas tarefas de fato vão caber naquele dia. E dessa forma, você não vai chegar no final do dia se sentindo esgotado, já tendo feito muita coisa, mas sentindo que você não foi produtivo porque tem muitas coisas ainda que você não cumpriu. E outra dica que eu te dou também, coloque ali no seu final do dia uma janela de 30 minutos sem atividade, porque caso uma tarefa demore um pouco mais ou surja um imprevisto no meio do caminho, você consiga ainda remanejar o seu tempo e conseguir ainda seguir os horários da sua agenda que você se predispôs ali. Isso foi o que fez muita diferença na minha vida e me ensinou a priorizar as minhas tarefas, me ensinou a enxergar e entender o que de fato cabe no meu dia, quantas tarefas eu dou conta no meu dia. Então, hoje em dia eu não chego mais no final do dia sem cumprir nada do que eu me propus, porque eu tenho a consciência e eu entendi quantas coisas eu dou conta no dia. E isso, gente, nossa, tirou um caminhão assim das minhas costas de pesos desnecessários que eu carregava, dessa coisa da culpa, da autoimagem, justamente porque eu tinha uma rotina desorganizada que não era produtiva. A terceira dica que eu vou dar, ela tem um pouquinho a ver com isso. Se você é uma pessoa que você procrastina muito e que você não está acostumado a ter esse dia tão organizado e tão produtivo, estar produzindo, né, o tempo inteiro ali no trabalho, nos estudos, se dê um sistema de recompensa. Então, estipule assim, às 7 horas da noite eu vou parar de trabalhar, eu vou parar de estudar e daí eu vou assistir aquele episódio da série que eu gosto. Ou eu vou ler o livro que eu quero. Alguma coisa nesse sentido, para você se recompensar no final do dia por você ter feito tudo aquilo que você tinha se proposto a fazer. Mas daí não vale também você ir lá e assistir sua série antes de ter terminado tudo que você se cumpriu. Então faça esse combinado com você. E porque isso vai te dar gás, assim, vai chegando no final do dia, você vai estar cansado, isso vai te dar mais gás para você terminar a sua tarefa e conseguir cumprir tudo que você se propôs, porque você vai ter uma recompensa por isso. Me ajudou muito no começo, hoje em dia eu já não sinto mais essa necessidade, porque já é uma coisa mais intrínseca no meu dia a dia. Mas no começo foi o que me ajudou muito a conseguir lidar melhor com uma rotina atolada e com essa questão da produtividade e parar de procrastinar, né? Porque eu também estipulei um horário para o meu lazer, que é muito importante. Agora eu vou falar sobre um outro hábito que entra nessa questão do básico bem feito. Não tem como a gente falar em produtividade se o seu cérebro não funciona direito, e a gente não tem como ter um cérebro que funciona direito se a gente não cuida do nosso sono. A gente precisa começar a olhar para o nosso sono como uma coisa necessária, tá? A gente negligencia muito, a gente deixa em segundo plano, e esse é o maior erro das pessoas. A gente precisa do sono para limpar todos os pensamentos ruins, todas as coisas, pensamentos que enchem a cabeça, mas que não vão ser de fato úteis. A gente faz essa limpa no nosso sono. E o sono, gente, não é só, eu vou deitar e vou dormir 7 horas por noite. Cuide da qualidade do seu sono. Além de você tentar dormir entre 7 e 8 horas por noite, é a qualidade dele que também vai ditar a sua disposição no dia seguinte. E quanto mais disposto você tá, é muito mais fácil você exercer as suas tarefas com excelência, com foco, com concentração. Então, gente, segue o ciclo circadiano. Eu posso trazer esse assunto em outro vídeo, porque ele vai ser muito extenso para colocar aqui. E faça uma higiene do sono. Eu posso trazer um vídeo falando só sobre o sono, mas a qualidade dele importa muito. É melhor você dormir 6 horas bem dormidas, ter um sono de qualidade nessas 6 horas, do que dormir 9, mais ou menos. Você vai acordar cansado depois dessas 9 horas. Então você precisa começar a priorizar seu sono. É muito importante para a sua saúde, principalmente pensando no longo prazo. E a última dica que eu vou dar para esse vídeo não ficar muito longo é sobre a sua alimentação. A gente também precisa olhar para isso quando a gente quer
ter uma rotina focada e produtiva? Gente, é da alimentação que você vai tirar a sua disposição, a sua energia, o seu foco. É da alimentação que você vai tirar tudo que você precisa para você funcionar no seu melhor estado. Então, se preocupe com isso, beba água. Às vezes você tá cansado no final do dia, bebe água, você vai ver que deu um up, você não precisa de outro cafezinho. Cuida também com a cafeína, presta atenção, isso também atrapalha a qualidade do seu sono. Então foque em ter uma alimentação saudável. Eu posso, em detalhes, trazer esses dois assuntos em vídeos separados, falando especificamente sobre esse tema. Eu posso mostrar a minha alimentação aqui, porque eu tenho um estilo de vida extremamente saudável hoje, e isso, gente, faz muita diferença. Então, não negligencie. Eu acho que esse tema já ficou um pouco batido, todo mundo fala, só que mesmo assim você não faz, né? Então, comece a dar a devida importância para isso, porque realmente você não vai conseguir ter foco, não vai conseguir ter concentração se você viver comendo carboidrato vazio em nutrientes ou ficar só tomando Coca-Cola zero porque não tem caloria, mas não vai te dar nenhum nutriente naquilo. Então, você tem que começar de fato a olhar para sua alimentação como aquilo que vai te nutrir. Então, é dali que você vai estar tirando a sua saúde. E dessa forma, você vai querer consumir cada vez mais alimentos mais saudáveis. Então, ter uma alimentação variada em legumes, frutas, verduras, proteína, beber muita água, todas essas coisas que a gente sabe que são necessárias para compor uma alimentação saudável. Não vou me estender muito nesse vídeo, mas se vocês quiserem eu posso fazer uma parte 2, porque eu acho que esse assunto é extremamente abrangente, tem muita coisa a ser falada. Então deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu continue trazendo esse tema e se vocês querem também que eu grave sobre o sono, que é extremamente importante e crucial quando a gente está falando em ter um estilo de vida saudável, em ter resultados, em ter produtividade. Então a gente não pode negligenciar. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele te ajude de fato a conseguir mudar a sua rotina, mudar a sua relação com a produtividade, com a procrastinação, da mesma forma que essas dicas me ajudaram. E comenta aqui pra mim se você já pratica alguma dessas coisas, o que você acha que poderia ter entrado nesse vídeo como uma dica que você aplica na sua vida. E vejo você no próximo vídeo.